Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado de verdade por você estar aqui em mais um encontro no nosso Portal do José neste domingão. Eu gosto sempre de frisar esse meu agradecimento sincero a você, porque eu sei que você é uma dessas pessoas que se doa para alguma coisa importante. Você se preocupa com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, as coisas que estão acontecendo no nosso país, você quer se informar, você quer ajudar outras pessoas a se informarem também. Então, isso é muito legal, gente, saber que pessoas como você se conectam com outras tantas pessoas através do nosso portal. Hoje, mais cedo, eu já transmiti aqui no nosso portal um hall de entrevistas que eu estou fazendo com pessoas que eu estou encontrando pelas ruas para saber o que elas pensam da realidade brasileira. Pessoas que estão fora aqui do nosso espaço, de pessoas mais politizadas, pessoas antenadas. É muito importante a gente saber o que o povo de verdade pensa sobre os principais problemas, as principais informações que elas estão se recebendo, né? E isso é muito legal para todos nós aqui sabermos como essas coisas estão se dando. Então, muita gente já gostou desse material que eu coloquei mais cedo. Se você não viu, está no primeiro link aqui. E eu vou trazer novas entrevistas em outros ambientes, com outras pessoas, porque isso ajuda a gente a entender até as nossas falhas também, né? Principalmente quem tem essa possibilidade maior de se comunicar com muita gente no nosso país. Eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas que estão acontecendo nesse domingão, que será repleto de atividades. Temos várias coisas que irão acontecer aqui no nosso portal e falarei delas na sequência, né? Antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você dê o clique, se inscreva aqui também, venha conhecer o nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, e aí compartilhe se você gostar, porque são formas de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você. O nosso portal só tem crescido com o apoio de vocês, o compartilhamento que vocês fazem, enfim, as informações que vocês trocam com outras pessoas sobre as coisas que nós debatemos aqui. Sempre dê seu joinha, mande comentário e sempre leia e participe do primeiro comentário aqui do nosso portal, porque ali estão links para você acessar de coisas muito importantes que nós estamos fazendo e dessa nossa jornada nesse ano de 2026, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, e é sempre importante, gente, eu falar com vocês sobre esses fatos na abertura, porque são formas de as pessoas que chegam aqui conhecerem e ficarem sempre aqui visitando e participando do nosso portal, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Os principais jornais do Brasil neste domingão estão com pautas muito distintas, até porque, gente, os assuntos principais estão relacionados à Copa do Mundo, né, e tragédias internacionais, como as coisas estão acontecendo em guerras e o terremoto na Venezuela. Muito triste, sempre com coisas muito dramáticas, né, que são expostas para todos nós. E aí os jornais estão com manchetes muito díspares. A Folha de São Paulo está falando de inteligência artificial. Uso de IA no trabalho cresce e medo de perder o emprego cai, diz Datafolha. O Estado de São Paulo, países tratam jogatina das bets como problema de saúde pública. Gente, esse é um assunto aqui que está afetando países com muitas carências como o nosso de forma muito mais contundente do que lá na Europa. Aqui no Brasil, as desigualdades sociais estão jogando milhões de pessoas numa tentativa de buscar dinheiro nesse tipo de arapuca. E isso mexe com muito poder. Eu fiz uma enquete aqui no nosso portal sobre esse tema que eu vou compartilhar com vocês no nosso encontro mais tarde, né? E eu pergunto para as pessoas qual seria uma boa solução. Uma das alternativas é de se propor aqui para o nosso país um plebiscito para que a sociedade como um todo vote se ela acha que as bets têm que ser bloqueadas, ou que têm que ser cerceadas, têm que ser mais regulamentadas, têm que ser extintas, o que tem que ser feito. Porque é uma questão muito delicada para o presidente Lula, por exemplo, enfrentar e dizer que vai rasgar, vai acabar, vai fechar, porque primeiro que não funciona assim. Mas se o governo propuser um plebiscito para a nação, olha, o plebiscito ele vai dar uma legitimidade para atitudes mais concretas nesse assunto. E só assim que essa coisa vai poder avançar. Por quê? Porque ela mexe com muitos interesses corporativos de empresas de comunicação, com as big techs, mexe com clubes de futebol, com empresas, com influenciadores digitais, com personalidades públicas, gente que está ganhando dinheiro por todos os lados às custas da desgraça alheia. No Brasil, mais de 100 bilhões de reais estão sendo gastos, ou estão sendo sugados da economia brasileira para uma coisa que não gera absolutamente nada de bom para a economia do nosso país e para a saúde como um todo, né? Então é um assunto muito sério. E o Globo aqui está fazendo a matéria sobre pragmatismo na urna, uma coisa muito importante, gente.
o que pensa, o que pesa na decisão dos eleitores. E, gente, e eu já comentei com vocês, nós sabemos que o Brasil tem muita gente que é simpática ao Lula, ao PT, à esquerda, e muita gente que odeia, muita gente está do outro lado, que se conecta com as pautas desse mundo paralelo do bolsonarismo. Então, o Jornalão fez essa abordagem hoje com base nas pesquisas qualitativas que estão sendo feitas pelos institutos, né? E aí a manchete principal é: os não polarizados. Eleitores que não rejeitam Lula nem Bolsonaro somam 27%, são voláteis e se guiam por pautas concretas. Em resumo, gente, essa matéria está dizendo para a gente que esses 27%, se eles forem bem informados, eles vão votar livremente em função das informações que elas estiverem recebendo sobre os assuntos da nossa realidade concreta. Por que eu digo aqui para vocês, desde o primeiro portal do José, eu sempre uso aqui, né, como uma base para a gente entender coisas que acontecem na nossa realidade, um pensamento atribuído ao filósofo Hegel, de mais de 200 anos atrás. Ele dizia, né, que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação ou a alienação. Ou seja, se você está informado de alguma coisa, você vai agir em função daquilo. Se você não tem informação alguma sobre aquilo, você não vai agir, a coisa vai passar batida. Isso serve para o indivíduo, mas serve para uma sociedade como um todo. Então, a informação é a mola propulsora daquilo que a humanidade faz em todos os sentidos, em todos os campos, em todas as nações, em todas as atividades, enfim. E isso nunca poderia ser desprezado por quem está no poder, porque nós sabemos que existem forças muito poderosas que atuam o tempo todo desinformando a sociedade, estressando a sociedade. Daí eu sempre ter dito como é estratégica essa situação e minha grande surpresa é ver que pessoas que estão dentro do governo, pessoas que estão ao redor do presidente Lula, nunca conseguiram lidar com essa verdade científica de uma forma eficiente, né? Bom, assista as entrevistas que eu fiz mais cedo, gente, vou deixar o link no primeiro comentário, para vocês verem como é que as pessoas falam sobre assuntos, como é que elas recebem algumas informações e como existe uma grande parcela da sociedade que não está percebendo o que está acontecendo, né? Mas está sendo muito legal essa experiência, graças a vocês que estão contribuindo aqui para o nosso portal, estão participando das campanhas aqui, tanto de assinatura para você que quer que eu seja candidato, uma assinatura para pré-candidatura, e você que está fazendo a doação, que está sendo muito legal, tá? Eu já mostrei para vocês em outros encontros aqui, nós somos a segunda pré-campanha para deputado federal com o maior número de pessoas que fizeram algum tipo de doação. Olha, se a gente fizer uma campanha, olha, a gente pode chegar ali em cima, chegar mais longe ainda, mas, olha, está muito legal do jeito que está. Cada pessoa que está vindo, está chegando, está muito bacana, está tornando a nossa caminhada aqui com mais visibilidade, né? Isso é muito bacana e muito importante. Conheça os não polarizados. Eleitores que não rejeitam Lula nem Bolsonaro somam 27%. São voláteis e se guiam por pautas concretas. Então, as pautas concretas têm que chegar nessas pessoas. A gente não pode ficar refém de pilantra, né, gente? Aqui do lado, ó, é sempre bom a gente sublinhar isso aqui, chefe de gabinete de Milei, deixa eu botar aqui para pegar, chefe de gabinete de Milei renuncia após acusações de corrupção. Nomeado em 2025, Manuel Adorni foi investigado por seus gastos nos últimos anos. Gente, essa gente da extrema-direita faz esse discurso moralista, mas são todos vigaristas, porque alguém que se vende politicamente, não vende a sua imagem, né, através do medo, do pânico, do tipo, olha, vote em mim, porque senão vai acontecer uma catástrofe, vote em mim, senão o comunismo vai chegar, vote em mim, senão o diabo vai tomar conta, né, eu vou defender a tua família, teu filho não vai ser gay, teu filho vai casar com uma mulher, a sua filha mulher vai casar com um homem, os banheiros nunca serão unissex, enfim. Os caras vêm com uma série de pânicos, né? O Brasil nunca será comunista, a nossa bandeira nunca será vermelha. Os caras vêm com essas coisas fantasmagóricas que são discursos muito
pasteurizados e muito comuns nessa extrema-direita que trabalha com medo, sempre para desviar a atenção das sociedades dos seus problemas concretos. E na Argentina foi a mesma coisa. Os picaretas, os vigaristas surgiram lá nesses bolsões de ressentimento, só que eles são ladrões. O Milei só não deu um pé na poupança desse Adorno, porque o Milei é sócio desse ladrão. Então, como a coisa explodiu de uma tal maneira, ele está sendo expelido. E o Milei, por que ainda está sendo, ainda consegue ficar à frente do governo da Argentina? Porque ele é funcional, gente. Ele é funcional para quem está vendendo a Argentina, para quem está entregando a Argentina para os Estados Unidos, está entregando a Argentina para Elon Musk, para os exploradores de terras raras na Argentina. Então, ele está sendo mantido pelos grandes veículos de comunicação, por redes de extrema-direita que lá também existem, como existem aqui no Brasil. Então, é isso que está acontecendo, né? Agora, o país está indo para um abismo gigantesco, né? Os jornais lá estão comentando o que está acontecendo. Ele, inclusive, renunciou no dia do jogo da Argentina, né? O povo estava distraído, aí o cara fez isso. Había dicho que lo eyectaba de una patada si la justicia lo Então, enfim, a justiça agora vai atrás do bandido, do corrupto, né? Na Argentina. A extrema-direita aqui no Brasil simplesmente não está falando da Michelle, né? Eles falaram assim, quem está batendo nela são os caras lá ligados do Bananinha, os extremistas lá dos Estados Unidos, mas os que estão aqui no Brasil estão com receio de entrar nessa história aí. O Jeguinho Lustroso do Paraná não está falando nada, enfim, todo mundo está tentando colocar panos quentes, mas eles sabem que a podridão do clã Bolsonaro vai ser difícil de continuar abafando, né? E aí é o seguinte, uma das picaretagens maiores que existem no debate político hoje é esse tipo de vigarice de política com religião. Aí vai o Flávio Bolsonaro, tem uma coisa aqui que é um ato falho. Essa senhora aqui que estava entrevistando o Flávio Bolsonaro, simplesmente ela registra aquilo que nós sabemos, né? O picareta nunca tinha ido numa marcha para Jesus. Foi a primeira que ele foi. Flávio, primeira marcha em São Paulo, né? Pô, grande emoção de estar aqui, participando dessa marcha e reenergizando, né? Eu acredito muito que o mundo, o Brasil está passando por uma grande guerra espiritual. É um picareta, né, gente? Guerra espiritual. Que guerra espiritual? A guerra dos vigaristas. É o seguinte, aí, gente, é muito nojento. Me desculpem estar falando isso, mas são pessoas nojentas, porque são os estelionatários que são cara de pau. O estelionatário, normalmente, ele é cara de pau, né? O estelionatário tem que passar a ser uma criatura que ele não é. Mas o pior é quando o estelionatário sabe que você já identificou que ele é um estelionatário e ele tenta ainda reforçar, tenta ainda te dobrar, tenta te convencer que ele não é. Aí você fica com muita raiva, né? Vamos ver aqui a criatura, o que ele andou dizendo aí. Vai ser sobre resgatar almas. Ah, sim, agora a missão dele é resgatar almas. O senhor está com um débito muito grande junto com seu pai, tá? Porque vocês ajudaram a matar mais de 700 mil pessoas. Isso por base, tá, gente? Por base, assim, porque muita gente morreu muito tempo depois, alguns meses depois, ou anos depois, em consequência das sequelas dessa tragédia que vocês acarretaram. Mas aí o vigarista segue. Vai ser sobre enaltecer o nome de Deus. Eu fico às vezes mentalizando, eu estava aqui agora de joelhos. Sabe o que veio à minha cabeça, Marco? Deus. Tá muito ruim aqui, né? Mas assim, eu vou botar um trecho, só mais trechinho e explico na sequência. Nos colocando lá no Palácio do Planalto. E naquele momento, no púlpito do Palácio do Planalto, ao invés de um discurso, eu estava fazendo uma oração. Então, o miserável, o ladrão, segundo o Ministério Público, o miserável é por minha conta, o ladrão é por conta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ladrão de dinheiro público, o peculatário, né? Ele passa para as pessoas, olha, que ele estava orando lá no Palácio do Planalto, ao invés de fazer discurso, ao invés de fazer discursos políticos, ele estava orando. Aí as pessoas acham isso o máximo, né? E vão engabelando as pessoas. E aí é o seguinte, o pior é a união dos vigaristas, né? Essa coisa aqui bizarra do Sérgio Moro, que agora está defendendo ladrão também, né? Está defendendo, não, está unido com ladrão. Ele é um cara tão ignorante, como é que o cara pode ser paranaense e não conhecer coisas básicas no Paraná? Esse vídeo aqui está viralizando.
ele foi lá no porto de Paranaguá, e quem nasce em Paranaguá é Parnaguara. E aí a senhora pergunta o que ela acha do porto lá, que vai acontecer com os Parnaguaras, ou seja, quem é natural de Paranaguá. Aí o que se viu foi isso aqui, ó. A pergunta é a seguinte: o nosso porto de Paranaguá é o segundo maior porto do Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre o nosso porto em relação aos parnanguaras? Em relação a? Os parnanguaras. Que são os habitantes de Paranaguá, né? Parnanguaras. Parnanguaras, a população indígena lá? Isso. Cara, tem que preservar os direitos da população indígena. Mas preservar esses direitos não deve ser um empecilho também ao crescimento econômico. O porto precisa ser ampliado, a gente precisa criar outros... Gente, então são os vigaristas com os ladrões que estão tentando jogar o nosso país no abismo. Aí você acha que dá para a gente descansar? Não dá, né? Mais tarde eu volto e, olha, às 8 horas da noite eu vou retransmitir aqui no nosso portal um documentário muito legal, tá bom? Acompanhe aqui os nossos encontros e veja sempre o primeiro comentário para você participar aqui da nossa pré-campanha, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.